A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, espero que estejam. Comigo aqui também está tudo bem e eu quero, com muita satisfação, trazer aqui mais um trabalho, mais uma palavra de Deus para seu coração. Hoje nós vamos trazer a palavra que está em Lucas, capítulo 10, versículo 18 a seguir. Falando sobre o que Jesus quis dizer quando ele fala que viu Satanás caindo do céu como um raio. Glória a Deus. Essa passagem se dá lá em Lucas, no capítulo 10, quando os discípulos, os 70, foram enviados e eles voltam todos felizes, dizendo que, sob o nome de Jesus, até os demônios se submetem. Querido, aqui Jesus não está descrevendo um acontecimento que aconteceu naquele momento, mas revelando uma realidade espiritual entre eles, uma realidade espiritual eterna. O governo de Satanás estava derrotado, Então existem duas interpretações aqui, duas interpretações principais, e elas elas não se anulam, pelo contrário, elas se completam. A queda original de Satanás é de Jesus. Então, a queda original de Satanás. Antes da criação do homem, Satanás era um anjo que se rebelou contra Deus, Passagem como Isaías 14, versículo 12, vai nos falar, Fala assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Lá em Ezequiel também, no capítulo, capítulo 28, versículo 17, que fala: a tua soberba se exaltou, lançar-te-ei por terra. Olha só. Então Jesus está declarando que ele viu, porque é eterno, a rebelião, e a expulsão, de Satanás do céu. A expressão como um raio indica aqui rapidez, violência, perda total de posição. Isso aqui, queridos, mostra que Satanás não tem poder para enfrentar Deus. Ele foi expulso com autoridade e sem resistência. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo, a queda do domínio de Satanás por causa do ministério de Jesus. No contexto imediato, querido, Jesus tinha enviado os 70 discípulos para pregar, curar e expulsar demônios. Quando eles voltam dizendo: em teu nome até os demônios se submetem, Jesus responde: eu vi Satanás caindo, Ou seja, o reino das trevas estava ruindo diante do avanço do Evangelho. Cada cura, cada libertação e salvação era mais um raio derrubando o inimigo. Então, Satanás estava perdendo território. Terceiro, a queda futura final, Está lá em Apocalipse. Ainda há uma queda final, o fim dos tempos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, fala que foi lançado para a terra o grande dragão. E lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, fala: e o diabo será lançado no lago de fogo. Ou seja, Jesus apontou uma derrota que começou no passado, se manifestou no presente e se consumaria no futuro. Amém, queridos? Ouça isso em nome de Jesus. Quarto, aplicação prática para nós. Vamos ver aqui qual é a aplicação prática para nós hoje. Quando Jesus declara isso, ele está dizendo aos discípulos e a nós também hoje: você não luta contra o inimigo invencível. Satanás já está derrotado diante da autoridade de Cristo. A autoridade para vencer vem de Jesus, não de nós mesmos. Tem muitos engraçadinhos pensando que a autoridade é deles mesmos, é capacidade, é mérito dele. Não é, vem de Jesus. Por isso Jesus continua dizendo: eis que vos dei autoridade, no versículo 19 do capítulo 10 de Lucas. Então não tire orgulho do poder, mas da salvação. Jesus termina dizendo: alegrai-vos antes, porque por estarem os vossos nomes escritos no céu, como diz o versículo 20. Ou seja, o poder é consciência da salvação, consequência, aliás, da salvação, não o contrário. E resumindo aqui, com essas palavras, a frase que fala: vi Satanás cair do céu, cair como um raio, significa: Jesus testemunhou a queda original de Satanás. Segundo, a obra
de Cristo estava derrubando o reino das trevas. E terceiro, a derrota final de Satanás é certa. E quarto e último, os discípulos, e nós também, participam dessa vitória pela autoridade, aleluia, de Jesus. Amados, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero aqui, amados, te agradecer a todos vocês que estão acompanhando nós nesse trabalho, nesse canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Saiba que você tem autoridade dos céus para expulsar, para expelir os demônios. Ouça isso no nome de Jesus. Amém, amados? Um forte abraço a todos vocês, meus seguidores, e aqueles que ainda não são seguidores, que estão chegando pela primeira vez. Que Deus abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.